Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impulso Talks. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Malman, estrategista de negócios, e esse podcast foi criado para a gente falar de negócios, sim, mas também de desafios, né? Suas competências dos convidados, também aquilo que dá certo e aquilo que precisou ser corrigido no caminho. Mas no final a gente fala sobre histórias reais. E é aí que entra a minha convidada muito especial, que é a Maria Lúcia Gribler. Ela vai falar aqui com a gente sobre alta performance, né, para líderes e os seus intraempreendedores. Então, muito obrigada por aceitar, né, dividir essa mesa comigo e seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder estar aqui e a gente fazer um gostoso bate-papo. Que legal, muito obrigada mesmo. E como eu começo todos os podcasts, eu quero que tu conte para mim quem é a Maria Lúcia atrás dessa profissional aí de alta performance que tu atua. Bom, Ju, eu sou a Maria Lúcia que, né, iniciou a carreira, ou na verdade eu acho que não dá para nem dizer carreira, era quando eu era pequena, na loja dos meus pais. Então cresci no comércio, vendo dia a dia a questão de atendimento. Então desde pequena a gente sempre ajudava, era uma empresa familiar e aí a gente acabava, cada um tinha a sua função. Quando eu era bem pequena, eu tinha que cuidar para ver se alguém entrava na loja e chamar o pai, a mãe ou meus irmãos, e depois eu comecei tirando pó, e aí eu fui evoluindo para ser atendente, e até que eu fui ajudando na parte administrativa também, mas isso bem depois. E hoje eu sou mãe da Laura e da Rafaela, esposa do Vicente. Quer dizer, se minhas filhas escutarem, elas vão dizer que eu sou mãe da Lola também, que é a cachorra, e psicóloga, né? Então eu acho que bastante coisa aí. Uma pessoa que tenta correr, né? vem se tentando nesse mundo de exercício. Odiava, eu dizia que eu nunca ia correr, hoje eu corro e acabei de me inscrever para uma corrida de 10 quilômetros de novo, né? Então eu olho para aqueles 10 e fico, mas vamos lá, eu vou me desafiando desse jeito, porque eu entendo que é um desafio gostoso e que faz bem. Com certeza, mas é que se desafiar é isso, né? A gente faz isso todos os dias, quando a gente resolve dizer um sim para qualquer trabalho que a gente vai fazer também é um desafio, a gente não sabe o que vem por aí, né? É. Então, querendo ou não, é um desafio também, mas que bom, eu acho que é por aí que começa, né? A gente se desafiar e se colocar à prova para muitas coisas, não somente no trabalho, mas na vida pessoal principalmente. Exato, Que exato. A legal, gente vai aprendendo a como a gente lida com as coisas com e certeza. melhorando esse jeito de lidar com as coisas também. Exatamente. E agora, como é que tu entrou, né? Como é que surgiu essa tua trajetória aí nessa alta performance, sendo psicóloga? Porque quando a gente olha, a pessoa pensa, não, mas espera aí, eu quero me sentar na tua frente e falar sobre meus problemas pessoais e que tu me ajude com essas emoções. Aham. Bom, eu fui parar na psicologia, assim, não foi algo tão planejado ou pensado, eu só sabia que eu queria trabalhar com pessoas. E aí, como eu cresci no comércio, então lidar, assim, estar com pessoas, na verdade eu não lidava, eu estava com pessoas, eu via meus pais, eu via meus irmãos, eu via, né, a gente participava muito de comunidade, então assim, eu sempre estava no meio e desde pequena eu sempre me via, até em época de escola, assim, eu sempre tive uma liderança, mas assim, se dava um BO entre os meninos ou alguma situação, eu entrava no meio para tentar ajudar a mediar, a fazer alguma coisa, porque eu pensava assim, não, a gente tem que achar uma forma de dar certo, né? E a psicologia, ela foi surgindo assim como um meio que eu poderia eh, aperfeiçoar esse jeito, né? Uhum, Então, hoje eu tenho mais clareza, mas eu nunca olhei a psicologia tanto pelo viés da clínica, uhum. tá? Atuei por muito tempo atendendo clinicamente, mas assim, por também fazer a mediação e gostar disso, mas eu via que era muito mais dinâmico, e tanto que a psicologia clínica, ou ter o consultório, para mim era muito solitário. Então eu logo já busquei fazer parcerias dentro do consultório, de ter mais profissionais atendendo. Eu gostava de ter gente, não ficar, né, assim, nesse movimento. E aí eu fui parar na psicologia, me formei, justamente eu acho que por ser uma ferramenta para eu conseguir fazer aquilo que eu já desde pequena já executava sem Sem ganhar, saber. sem saber e sem ganhar pago para isso.
Que legal. Mas é assim que começa, né? Acho que a gente só se descobre mesmo quando a gente tá no meio. Porque, querendo ou não, quando tu decidiu isso, tu também não imaginou que tu entraria para um ambiente tão corporativo assim, né? E por mais que tu gosta de pessoas, e é o teu trabalho hoje, incrível que tu faz, não é no start de tudo isso que tu diz, não, amanhã eu já vou estar entrando dentro das empresas e vou estar fazendo. Não, isso Tem um passo ali, né? Tem um caminho ali para te chegar a uma. Tu teve que entrar numa alta performance para te entregar alta performance para alguém. exato, eu acho que muito bem colocado, assim, foi para estar onde eu estou hoje, teve um longo caminho, são mais de 18 anos atuando na área e busquei, então, a psicologia e comecei a desenvolver o meu trabalho como psicóloga. Já de início eu fui desenvolvendo a questão de auxiliar no recrutamento e seleção, então mesmo atuando na parte clínica, o viés empresarial ele sempre esteve junto, mas iniciando, tanto que quando eu estava para me formar, a psicologia praticamente ela é mais voltada para a clínica, depois tu precisa ir te especializando na parte empresarial, corporativa, organizacional, e não tinha estágio para essa área. E não tinha, assim, no sentido obrigatório. Quando eu fui fazer a minha busca para ter experiência nessa área, eu fui buscar muito tarde. Faltavam 6 meses para minha formatura e foi um erro de estratégia, mas assim, por eu não conhecer, que ninguém mais ia me contratar para 6 meses para me treinar e eu em 6 meses já ter que sair. Então não deu certo, não deu certo, não consegui fazer. Depois, quando eu me formei, eu tive inúmeros nãos tentando entrar em empresas para ganhar experiência corporativa, também não conseguia. Então o início foi bem difícil. Comecei a fazer uns freelancers, né? Ajudava algumas empresas assim, em trabalhos pontuais e seguia trabalhando na empresa da minha família, né? Então ali muito mais não como psicóloga, ou nem na parte de desenvolvimento, ali era uma sequência do que eu já vinha, mas esse olhar empresarial, assim, das relações de trabalho, da gestão do negócio, do perfil de quem, assim, agrega na empresa, tá? Esse era uma coisa que eu já tinha desde muito tempo observando, escutando, né? Não só meu pai ou minha mãe ou meus irmãos falando, mas assim, na troca com outras empresas, com os fornecedores, com clientes. Então eu acabava estando num meio que se falava muito disso e eu tinha as minhas percepções. Então, quando eu fui tentar buscar um espaço fora, eu me lembro que volta e meia eu voltava chorando, dizendo assim, não deu certo, não deu certo. Eu ia para uma entrevista, ia para outra. E hoje eu olho assim, ainda bem que não deu, né? Porque isso me fez olhar para outros movimentos que aí tu trouxe assim, é o caminho, é as coisas que a gente vai fazendo. Porque eu tive que ir criando por conta a minha trajetória. Eu não me associei a uma empresa que talvez teria me atrelado a seguir a carreira, né, dentro daquela empresa. Com certeza eu ia buscar isso, esse crescimento dentro da empresa e me possibilitou ir olhando. Só que aí é um caminhar num lugar, num caminho escuro. Eu não sabia Sim. o que Por ia isso que é esperar. interessante quando a gente já tem um pouco desse conhecimento, buscando, né, através de outras formações, enfim, cursos, treinamentos e N outras maneiras, mas para a gente entrar dentro dessas empresas bem tranquila. Porque tu poderia ter começado naquela primeira empresa e ter, além de te decepcionado quem estava lá e não falando que tu não saberia fazer. Mas o começo é mais difícil. A gente não tem uma bagagem enorme para poder carregar e dizer assim, me dá cá que eu vou resolver esse problema. Talvez assim, eu não tenho certeza se é assim que eu tenho que fazer. E nem todas as empresas dá para ser tentativa e erro. Às vezes tu tem uma única oportunidade de resolver e tem que ser ali agora, naquele momento, né? Então tem tudo isso também que dá para avaliar. Por isso que quando tu fala, ainda bem que não deu certo, tem esse pensamento também. Claro que seria uma experiência? Obviamente que sim. Mas ter essa questão de, poxa, não deu certo, mas ao mesmo tempo eu talvez não teria uma bagagem suficiente para solucionar algumas questões internas ali, também é algo para se avaliar, né? Nesse sentido. Exato. Por mais que talvez as vagas que eu estava me inscrevendo nem eram, acho que como psicólogo, era entrar na área do RH, né? Então eu queria entrar na área do RH, entender de processos dentro do RH,
mas talvez até por eu ter uma formação como psicóloga, hoje olhando como recrutadora, nossa, eu já sou psicóloga, o que eu vou querer dali para frente, talvez eu não vou. E ao mesmo tempo que eu não tinha toda essa bagagem, Uhum. né, nessa Sim, área. sim. Então, eu diria assim, talvez o que me mostrou assim é que às vezes aquele caminho que não está dando certo, talvez ele ele não está dando errado, eu só preciso entender o que eu vou fazer com esse caminho e como Uhum. o caminho que eu queria trilhar não deu, mas o que tinha disponível exigia, eu não tinha uma condução, ela exigia muito mais de mim, e aí aquele medo inicial, né, de começar a Uhum. carreira e ter que mostrar serviço e vamos dizer, conquistar os seus clientes. E aí foi toda uma caminhada em cima disso também, né? De movimentos para o pessoal me conhecer, Exatamente. a divulgação. Na época não tinha rede social, era no Era boca a jornal, era na boca. rádio, aqueles dias eu achei uma lista telefônica que Ai, eu meu Deus! tinha o meu nome. E aí, quando eu procurava por P de psicóloga, ou, eu não sei se agora era Gribler ou Maria Lúcia, meu nome estava em destaque para a pessoa ver Olha. Aí tu logo o meu paga por nome. isso, Era o né? tráfego pago na época. E funcionava, ué. Quantas Muito. vezes a gente não entrou em contato com a empresa porque ela estava em destaque, Isso aí. né, para alguma situação? Várias vezes. Eu já peguei lista telefônica, lembro disso, claro, talvez mais jovem, né? Mas olhando assim, eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade, sabe? Tudo Uhum. aquilo que está em destaque é o tráfego que hoje a gente faz na rede social, né? Claro que veio para facilitar, mas também vem para concorrer, né? Porque ali Uhum. naquela lista telefônica tu tinha zilhões de números, e hoje a gente tem a mesma coisa, só que é digital, e aí tu tem uma outra maneira de chamar atenção, né? Na verdade, hoje tu consegue aparecer mais, mas assim como tu aparece mais, todo mundo aparece mais, né? Sim, exato, por isso, né? Então acho que não tem um. Claro, quem investe mais, sim, tem mais uma concorrência meio que, ah, sei lá, melhor do que Uhum. outras, né? Sim, eu entendo que sim, mas aí também tem aquela questão, né? Se eu tô botando um tráfego e tu tá botando, nós duas estamos ali no, né? Estamos brigando ali em cima pela visão das pessoas, Exato. dos trabalhos que a gente executa, mas que legal. E é assim que a gente dá start na nossa vida, né? E é isso que a gente precisa colocar dentro das empresas também. Tudo vai ter um começo, né? Assim como começar a se treinar para ser líder, né? Porque hoje, se tu for olhar, nem todo mundo está pronto para isso, mas todos podem ser preparados para isso. Eu diria que a liderança, ela está para todo mundo, mas ela não é para todo mundo. Então, e aí, até na minha formação, a gente trabalhava por muito tempo que a liderança era um perfil nato. Eu Uhum, nascia com essa habilidade. E eu, até pouco tempo atrás, ainda dizia que o vendedor era um perfil nato. Então, uhum, assim, hoje é um equívoco gigantesco. Eu me lembro que quando as empresas me procuravam para selecionar um bom vendedor, eu dizia assim, olha, esse aqui a gente vai ter que procurar uma agulha no palheiro, porque precisa achar a pessoa que nasceu para isso. E hoje se olha as habilidades, a liderança entrou nisso, e por isso que eu acho que hoje a gente fala tanto do líder, porque antes assim, vamos dizer, o líder era, ou ele tinha a pessoa que indicava, uhum. ou ele conquistava o espaço. Mas se limitava a isso fluir de forma natural. E hoje a gente entende que essas habilidades elas são desenvolvidas. Então, qualquer um pode ser um líder, qualquer Uhum. um pode ser um bom vendedor, um vendedor exemplar, ou com muito, muito resultado. Mas a gente precisa buscar desenvolver essas habilidades, né, o comportamento, as atitudes, né, e trabalhar em cima disso para que se conquiste esse espaço, Com porque ele, na certeza. verdade, também não é uma imposição. Né, o cargo, o crachá, ele não te dá a posição de liderança, ele te dá um cargo, um status, mas que não é tu não é um líder por causa disso. A palavra Uhum. liderança, né? Que é alguém que influencia outras pessoas. Eu diria que influencia e faz que os outros façam o que tem que ser feito. Uhum. Então, fazer o que tem que ser feito nem sempre é só fazer o que se gosta, tá? Então, é tu induzir, né, o teu time, as pessoas com quem tu convive, a elas fazerem o que tem que ser feito, é uma influência, né?
E aí, e aí, vamos dizer assim, qualquer um pode fazer esse movimento, desde que a gente desenvolva ou trabalhe mais em si as aptidões que façam, né, com que tu consiga colocar isso para fora. Adorei essa frase. Ser líder é fazer o que, influenciar a fazer o que tem que ser feito. Exato. E é por aí. Eu concordo plenamente. E eu sinto que muitos líderes, agora nós vamos falar de gestores, eu sinto que muitos gestores não conseguem influenciar, mas uma chave, um botão que se aperta neles ainda está faltando. Porque para eles é assim, eu mandei fazer isso. Eu escutei isso, e não faz muito tempo. Quando eu treinei uma equipe de vendas, ela veio me dizer, não, porque o vendedor não tá legal, que eu não tô feliz com isso, porque eu mandei fazer e ela fez cara feia e não fez. Uma coisa assim foi o assunto, né? E eu fiquei na minha cabeça assim, mandei fazer. Não disse, nós juntos vamos resolver esse problema, vamos aqui juntos pegar e vamos arrumar as roupas de inverno, sei lá, na loja de roupas. Não houve esse tipo de assunto, foi eu mandei fazer, houve cara feia e não fez. Então aquilo ali me deixou assim um pouco, mas peraí, como é que tu vai influenciar? Eu adorei essa frase, acho que é isso aí mesmo, como é que eu vou influenciar a minha vendedora a fazer, se eu tô mandando, eu uso esse termo, eu mandei, estou te mandando fazer. Porque, inclusive, na frente dela, em alguns momentos, na frente da equipe de vendas, quando a gente conversou um pouquinho sobre algumas questões que poderiam ser corrigidas, enfim, em relação aos atendimentos e tal, ela disse, não, é que eu mandei elas fazerem isso, eu mandei a fulano fazer ou ciclano fazer. E daí eu fiquei com isso assim, vai, lá na frente deles é o mandar. E não estou dizendo que é a palavra, mas a forma como vai ser recebida, como o liderado vai entender isso, eu mandei. Que tipo, a minha mãe me mandou ir no mercado, tu entende? Eu tenho esse pensamento de criança, mas não ali. A questão, vamos dizer assim, a influência, né, a gente entende que a liderança é alguém que tem seguidores, tá? Senão, eu posso dizer, eu sou líder, mas ninguém me segue, então é líder de quem, né? Às vezes eu digo, nem o próprio líder se segue, né? Não faz o que ele acredita ou o que ele diz que tem que ser feito. E eu falo no tripé, quando eu falo de liderança, que a gente conquista o respeito, tá? E o respeito aqui é no sentido de fazer o que tem que ser feito e não pelo medo, né? Ou pela arbitragem de ter que fazer, porque em alguns momentos eu até posso mandar. E vamos dizer assim, e me posicionar de forma mais, né, com mais autoridade em relação a uma questão e dizer, olha, a gente agora precisa que isso aqui seja feito. Então, dependendo do nível de maturidade do time, esse é um ponto que a gente entra também. Mas isso por si só não se sustenta. Posso até fazer uma vez, outra vez, mas vai chegar um momento em que, quando a gente está num time de adultos, eles vão se questionar. E hoje até com crianças, assim, se tu não engaja, não envolve eles, eu falo que a sociedade mudou muito. A gente era muito mais passivo há anos atrás. Assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto, era assim. A frase do... E aí, vamos dizer assim, não se questionava sobre o que importa, qual é o propósito de vida. A gente vivia num comando e controle, tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos dizer assim, a gente não tá mais nessa era. A gente tá, né, eu diria nem numa era de mudança, mas numa mudança de era, né? Então, a gente tá num momento diferente, onde há uma relação de corresponsabilidade, tá? Então, e aí eu diria nem só mais líder, empresa tem a responsabilidade sozinho de fazer dar certo a carreira das pessoas que trabalham ali junto, o negócio, assim como o colaborador também tem autorresponsabilidade pela sua carreira, pela condução, então é uma corresponsabilidade. E aí nesse tripé da liderança, eu diria que a gente entra em conhecimento, resultado e comportamento. Isso faz um líder ser respeitado, que faz com que ele tenha influência de alguma forma. Quando a gente respeita alguém, a gente segue ela.
e às vezes a gente até pode não concordar totalmente com ela. E dizer assim, poxa, isso aqui eu teria feito diferente, teria colocado assim, teria divulgado dessa forma. Então, ok, pensei diferente, mas quando eu respeito alguém, eu sigo. Porque essa pessoa, ou ela vai me dizer, ela vai me mostrar que ela tem conhecimento, ela sabe do que ela está falando, e ela tem propriedade, e as coisas funcionam a partir disso, ou ela tem resultado, dizendo assim, as coisas da forma como eu faço, se vê um resultado eficaz, se tem efetividade, ou é mais eficiente ou eficaz, ou é pelo comportamento, ela é um exemplo, ela também pratica isso, ou ela também fomenta isso no dia a dia dela. Então, quando eu digo, e aí talvez em alguns momentos a gente fala que a liderança ela pode ter ser um pouco mais autoritária aqui no sentido de um comando, em alguns momentos está ok, né? Talvez em alguns momentos a gente precise dizer, agora a gente precisa fazer assim. Só que aí entra o que tu falou, até o próprio tom de voz, talvez a forma como eu vou conduzir. Então, e não, dificilmente vai ser o tempo todo assim, tá? Então, porque às vezes assim, a gente abre para uma opinião, vamos lá, o que vocês acham? E vai chegar uma hora que o líder vai ter que dizer assim, nós vamos fazer assim, tá? Então, tem um comando aí de condução do que tem que ser feito, né? E hoje, o que eu sinto? Eu sempre comparo muito com a educação dos filhos, assim, a gente veio de um movimento, de uma era onde não podia sujar a carteira, né, vamos dizer assim, o chefe, o dono tinha total razão, né, e a gente começou a olhar, né, assim, as pessoas começaram com a Revolução Industrial, com os movimentos, com a tecnologia, a olhar que tem outras possibilidades. Então a gente começou a olhar além. O que é que... E as pessoas começaram a se questionar, assim como a gente instigou elas a se desenvolverem mais, a estudarem mais, elas começaram a pensar. Começaram a ver que, poxa, talvez não é bem assim que eu quero, ou eu também consigo, ou eu instiguei um protagonismo de pensar junto, de ver. E as lideranças não acompanharam esse movimento. Não, e aí eu acho que não é assim, não acompanharam, talvez não tão drasticamente, mas esse é um desenvolvimento que a gente precisa começar a olhar no entender as pessoas e poder criar estratégias para que a gente entenda assim. E aí, de certa forma, em algum momento eu senti que terceirizou. Agora a empresa tem que desenvolver as pessoas, ela é responsável pro bem-estar, e não, eu digo assim, e agora a gente de novo está voltando para um movimento de balanço, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. A gente precisa cada um olhar para o seu e pensar juntos. E aí líderes que ainda estão presos muito a uma lógica do passado, eles apanham demais, né? E aí, vamos dizer, apanham, às vezes até conseguem achar né, alguns que fazem o que eles mandam, só que há um sofrimento e um desgaste emocional, uma pressão, porque isso é tenso o dia todo, porque eu tenho que mandar não só uma vez, eu tenho que mandar o dia todo, porque eu sigo nessa lógica, e as pessoas não estão exatamente, elas não estão só obedecendo, elas estão questionando, elas até fazem, e aí a gente entra para Porque o fato de que alguém questiona já torna assim, poxa, mas eu tô mandando. Não, tem uma sensação assim, né? Porque foi nesse caso, foi uma sensação essa que eu tive. Como que aí assim houve um questionamento, daí, não, mas eu mandei, como assim, sabe? E aí eu fiquei pensando que eu acho que o preparo ali nem é só da equipe. Tem um preparo muito maior por trás disso, né? Nesse exemplo que eu trago, mas inúmeros outros, quantos outros, eu escutei já de empresário me dizendo, mas eu sou a dona da loja, eu sou a dona da empresa. Sim, ok, mas como é que tu vai fazer alguém te seguir se tu só disser eu sou a dona da empresa? Não é isso que vai fazer, os outros não são. Eles querem que tu traga um reforço, um exemplo, né, como tu traz. E é sobre isso. Por isso que eu achei essa frase sensacional e se tu me permitir eu vou usar ela em vários momentos. Pode usar, pode usar. Porque é isso mesmo, sabe? Eu acho que tu precisa influenciar as pessoas, porque senão como é que tu vai... É que nem um influenciador agora, falando de pessoas que usam isso como trabalho. Elas fazem com que os outros achem incrível esse copo de água e vão lá e comprar. Então eu preciso fazer isso dentro do meu trabalho também. Nossa, a ideia de ser líder é ótima, eu também gostei, vamos todo mundo junto aqui pegar as mãos e vamos fazer. Né? E não só assim, não, fulano faz isso, ciclano aquilo, porque daí meio que também pode dividir
dentro, Mas né? até um influenciador que vai querer vender o copo de água, ele vai ver como ele se comunica Claro. né, o seu público. Às vezes a forma como ele explicou não engajou, Aham. né, e aí ele vai fazer de uma outra forma. Uhum. Então, né, ele também vai fazer essa conversação para que o público dele entenda que esse é o melhor copo de água que existe. Sim. Né? Mas e por isso ele também tem que estar preparado para isso. Ele também vai ter que testar várias alternativas, não sempre igual. Exato. Porque eu vejo hoje que alguns ainda não, eu sou o dono da empresa. Poxa, eu sou o dono da empresa. Era mais ou menos assim, sabe? Que eram as respostas. Eu sempre fiquei assim, meu Deus, se é isso que tu fala para os teus colaboradores, eu não sei até onde eles confiam em ti. E aí é um pouco assim, eu sou o dono, tá, talvez sozinho a gente até vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, porque chega um momento que eu posso ser o dono, eu posso ter o olhar, né, enfim, do negócio mais, né, talvez mais estratégico, mas se eu não conseguir trabalhar isso com o meu time, vai chegar um momento que tem um limite, eu não tenho braço e perna para alcançar tudo, então, e aí entra talvez outro ponto da liderança, que é a maior dificuldade das pessoas hoje é empoderar, trabalhar, vamos dizer assim, empoderar e trazer força para o ego do outro, né? De fazer assim, poxa, talvez não é exatamente da forma como eu estou, ou o que eu estou enxergando está certo, ou pode, vamos dizer assim, eu abro, quando eu coloco em questão, ou trago a possibilidade de talvez não ser exatamente, talvez o outro ter um olhar bacana também, mexe com o meu ego, né, com o que eu sinto, percebo, a minha autoconfiança, mexe talvez com a minha insegurança e o medo de daqui a pouco eu não saber tudo isso tão assim. Então é uma blindagem que tipo não mexe aqui porque talvez se tu mexer a gente vai ver coisa que não tá tão legal assim não. E aí de novo assim quando a gente vê que hoje o problema não está mais em não saber, porque na verdade com o mundo de acesso num clique a tudo que a gente precisa saber, é óbvio que a gente não vai saber tudo, mas como eu vou administrar isso? Só que para isso eu preciso ter uma estrutura emocional fortalecida, para saber que eu diria que Sócrates está o tempo todo com a gente que é só sei que nada sei, né? Porque quando a gente vai ver, tu não sabe não sei. nada, tu não sabe nada, tipo, tu sabe um pontinho, tem muita coisa. Talvez a outra pessoa sabe muito mais do que tu e tá tudo bem, e não é menos por isso. Enfim, É porque talvez aquela pessoa saiba um pouco mais de algum ponto dentro desse assunto, desse conteúdo, né, do que outros, enfim, eu acho que e essa questão de achar que tu sabe demais ou que tu sabe de menos, frustra na caminhada. Tu vai estar fazendo algo e tu vai pensar, poxa, mas acho que eu não sou capaz disso, então tu já te limita ali. E aí tu vive naquele limbo de que eu vou só fazer isso. Só aquilo, eu não vou ir além, né? Talvez por questão de estar frustrado, porque as emoções não foram trabalhadas nesse caso, porque eu não fiquei pronto para me decepcionar, para dar tudo errado, né? Em saber levantar. Agora nós vamos pegar aí a mochilinha que caiu e vamos continuar. Eu falo que o medo, assim, o medo às vezes de, enfim, abrir uma vulnerabilidade, ou o medo de tomar uma decisão, o medo de, poxa, será que eu escuto alguém? Sempre que esse medo ele me trava um novo eu, uma nova possibilidade, ela deixa de existir, porque aí eu fecho, né? Então, o medo ele é um sentimento importante, porque ele nos protege, mas no momento que ele me trava, uma nova oportunidade deixa de existir. Isso nos negócios, isso no nosso desenvolvimento comportamental, isso, né, para tudo que a gente, né, vê Se nos fosse isso, tu não movimentos. estava correndo 10 quilômetros inscrita, né? É o medo. E o medo assim, poxa, e se eu amarelar lá no meio? Porque pode acontecer. E Sim. se eu tiver que caminhar metade? E talvez eu não estou livre disso. Pode ser que não seja um dia legal, pode ser que eu não esteja bem, pode ser. E de novo, mas aí eu penso, mas por que eu tô lá? Ele tá tudo bem também se talvez eu amarelar, né? E eu fizer uma prova que talvez não seja. Poxa, uma psicóloga de alta performance vai chegar 1h30 depois da prova, bem depois. Tipo, talvez eu não seja alta performance lá, mas
o que nesse processo eu vou aprender e vamos dizer assim, administrar comigo mesmo. Uhum. Então, eu sempre falo que a gente não pode medir com uma régua o nosso desempenho, a nossa evolução com uma régua que não é a nossa. Sim. Né? E a gente se compara muito, porque tá todo mundo com um pace muito bom e eu preciso estar também, mas e talvez para mim nem é o pace, sei lá. É isso, Sim, na verdade a sim. gente tá falando de corrida, mas vale para Sim, tudo, não, né? claro, aqui eu dei o exemplo mesmo porque É, tu falou sobre ter medo, né? Porque aí é. tu disse, eu me inscrevi e aí não sei. E aí o medo, na verdade, não é o medo até porque, eu não sou corredora, não sou atleta, não sou nada, mas o medo do que os outros vão pensar. Sim. E o medo de daqui a pouco, e se eu não fizer isso? E aí é esse medo, né? E o medo, ele é um medo mais silencioso, Uhum. né? Não é o medo de, bom, eu ia dizer o medo de cair porque a primeira vez que eu tentei correr eu caí. Então eu me estribuchei no chão e me ralei toda, aquela coisa para nunca mais voltar. Mas então assim, medo de cair, eu diria, eu tenho que cuidar um pouco né? Porque né, se tem um desnível eu caio fácil. Mas não, eu diria não é nem medo assim, né? O medo físico, mas né, essa questão o quanto que às vezes esse de forma meio obscura ou não muito clara o que te impede, né? De te ousar, né? De às vezes te arriscar ou te permitir tentar. Uhum. Por isso que a gente tem que trabalhar as emoções. Muito. Porque tu sentir isso é normal, mas o tempo inteiro para absolutamente tudo que tu vai querer fazer, tu vai viver naquele mesmo lugar e fazendo sempre as mesmas coisas, né? Tu não vai sair daquilo, tu não vai subir o nível, a tua régua também não sai do lugar. E aí tu trouxe um ponto importante que o se conhecer, né, e entender suas emoções, e eu diria assim, isso não tem um manual, não tem uma fórmula pronta, não é igual para todo mundo, alguma coisa que para mim é muito, eu levo ao pé da letra, ou eu levo à risca, ou tem um peso muito grande para ti, não pode não ter. Às vezes uma receita de que funcionou para mim não funciona, então tu precisa te permitir tentar. E aí, primeiro que hoje num mundo em que a gente quer resposta rápida, efeito rápido, emagrecer rápido, se sentir calma rápido, isso vai totalmente na direção oposta, assim, tu precisa fazer teu movimento e percebendo e analisando, e aí parece que aquilo vai ser uma eternidade, e aí as pessoas, assim, elas procuram muitas vezes respostas e movimentos ou tratamentos ou algo que seja rápido, e o que eu vejo é que depois eles vêm parar para mim, né? Porque às vezes tentou aquela coisa milagrosa, não funcionou, bagunçou mais, e aí vem para mim, eu digo até para psicologia, assim, para um movimento, né? Depois que bagunçou, eu sempre digo, estragou mais ainda, e a gente vem para tentar entrar e dar o norte correto, né? Mas aí voltando, por que isso é importante? Porque no líder, na pessoa que lidera, que tem uma tomada de decisão ou conduz, e às vezes assim, não tem um time, mas os meus colegas, os fornecedores, os clientes, no grupo de WhatsApp, eu digo assim, é o momento que tu tá te posicionando, nesse líder existe, nessa uma pessoa existe o líder e o liderado. Então, há dois comandos ali dentro. Horas eu enxergo como líder, eu entendo o que tem que ser feito, né? E ao mesmo tempo eu sou liderado, porque eu tenho que me liderar também. E para eu me liderar, eu preciso me conhecer, saber onde é que está o gatilho que me tira do prumo, entender aonde eu preciso ir melhor preparado, entender de que forma eu tenho que lidar com uma conversa difícil. Então, o líder e o liderado, eles brigam, é tipo o diabinho e o anjinho, o tempo todo dentro. O dia inteiro. Porque daqui a pouco, mas não, isso aí é papo de, né, então agora de coach, né, querendo fazer, sabe, assim, começa, não, vamos fazer isso, vamos fazer do jeito que eu sempre fiz que funcionou, cheguei até aqui fazendo isso, mas não funciona mais, as pessoas mudaram, e aí o líder e o liderado dentro daquele líder Estão disputando o seu lugar. e por isso é tão difícil. Eu imagino. Tá. Que é o que tu enxerga isso diariamente dentro dos trabalhos que tu executa, né? Eu não digo só isso, como outras situações, mas isso também é algo que acaba atrapalhando quando a pessoa não está preparada, porque aí volta de novo lá pro começo. Essa pessoa aí eu vou ter que primeiro começar com as emoções para depois a gente trabalhar o resto. Porque como é que tu vai trabalhar uma liderança sem que ela esteja emocionalmente preparada? Que vai haver
vários problemas entre líder e liderado dentro dela mesma. Porque, na verdade, eu entendi. Às vezes eles estão num treinamento, entenderam, trazem ideias muito construtivas, mas voltam para a empresa e praticam mais do mesmo, tá? Porque o liderado lá dentro daquela pessoinha que estava comigo não, né, venceu o jogo e dizendo assim, não, vamos, né, assim, vamos deixar para começar ano que vem, ano novo, a gente faz, agora por enquanto vamos levar, e aí, bom, eu preciso me liderar, e aí não é eu que digo, é o Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna, eu digo que é o Beatles dentro da administração, que ele fala, antes da gente querer liderar outras pessoas, a gente precisa se liderar, então, e tem algo que eu falo muito, assim, que a gente precisa, eu sempre falo, escutar o que as pessoas fazem, porque não tem nada mais barulhento do que as suas atitudes. Então, quando a gente presta atenção, eu diria, começando pelo nosso comportamento, né, a gente diz tudo, né, em relação à forma, à posição. Então, se eu quero ser um líder, eu quero ser respeitado, e aí eu preciso ter conhecimento, resultado e comportamento, e eu diria assim que conhecimento hoje, ele eu não posso ser alguém, sei lá, analfabeto daquele assunto, daquela área que eu trabalho, tem que ter um pouco de noção. Mas eu diria que resultado e comportamento, para mim, tem um peso maior. E se eu preciso ser o exemplo, né? Então, como é que... Porque às vezes eu digo assim, a gente precisa comunicar, a gente precisa fazer um trabalho em equipe, e o líder é o primeiro que é o mais competitivo, tem os preferidos, e às vezes isso tá tão no comportamento que a pessoa não nem se dá conta, né? Automático. Do quanto que, assim, o que é liderar? E aí eu vou, né, eu vou aqui fervendo na minha cabeça, porque... também liderar não é, eu digo assim, não é aquele líder bonzinho que abraça a árvore e tá tudo certo e pode fazer tudo. É fazer o que tem que ser feito. Sim. E aí eu vejo que é uma outra dúvida, porque alguns dizem assim, nossa, mas eu quero ser uma líder ou um líder que meu time me ame. Eles têm que me respeitar, porque talvez algumas vezes eles não vão concordar comigo. E tá tudo bem, desde que respeitem. E esse respeito eu vou conquistar pelo meu exemplo, né? Pela minha atitude. E aí, de novo, não sou eu que digo, é o Albert Schweitzer, que o exemplo não é a melhor maneira, é a única. Então, presta atenção no que tu faz, porque não tem nada mais barulhento que o teu comportamento. E esse olhar para si é comprar briga com o líder e o liderado. Com certeza. Tá? Que existe em nós. Com certeza, porque aí tu tá mexendo num lugar ali onde que já tá te atrapalhando há muito tempo, onde é que tu já nem sabe mais como lidar, em se vai influenciar, se tu vai só ser líder, se tu vai ser legal, se tu vai abraçar uma árvore, eu digo assim, tu entende? É essa briga interna, né? Isso é diário. Nem todo mundo tem o líder dentro de si, tá? Pois é. Alguns são só liderados mesmo, assim, só vão vivendo. Mas aqueles que, às vezes, já despertaram, e aí, porque eles dizem assim, nossa, mas eu fiz treinamento, eu já entendi, mas eu não... Às vezes eles nem reconhecem, mas assim, tu vê que não faz, ou às vezes eles percebem, mas eu não consigo, é porque tu, né, o teu líder liderado lá dentro não tão, né, o teu líder de si não tá no comando. Ele não está tomando as rédeas e dizendo, olha, agora tem que fazer isso aí, né? Eu tenho que sentar e olhar os indicadores da empresa e entender aonde está o furo. É chato, eu sempre digo, é chato pra caramba, mas tem que ser feito. Ou eu tenho que sentar com aquele colaborador que sabe muito da minha empresa, eu não posso perder ele, mas eu preciso ter uma conversa difícil com ele. E aí, talvez, eu buscando ferramentas ou buscando me desenvolver, eu consiga ter uma conversa difícil sem ter um rompimento. Mas olhando para a cultura da empresa e para o jeito de fazer e melhorar a partir disso. Mas a gente tem que estar preparado para ter conversas difíceis, porque diariamente a gente vai ter conversas difíceis, tanto com colaboradores como com clientes, porque pode haver uma conversa difícil com o cliente também. Então, também eu tenho que saber como eu vou lidar, né? O vendedor, por exemplo, quando ele tem que fazer uma negociação de um alto ticket, é uma conversa difícil, porque nós não estamos falando ali de 200, 300 reais. É um produto de milhões. Como é que eu vou fazer isso? Então, é uma conversa difícil. E ali eu tenho que estar preparada para um não, para
inúmeras objeções que vão vir assim, ó, de lista, né? E Uhum. como eu vou lidar com aquilo? Então eu tenho que ter esse preparo. Eu sei que o líder também, mas ele vai ter que ter, o líder, eu digo, o gestor desse negócio todo, mas quem está na frente do cliente também vai ter que trabalhar. Então esse preparo vale para todos, inclusive para um líder vendedor. Porque um vendedor que não deixa de ser um líder, como tu mesmo disse, né? Eu acho que também tem que estar preparado para esse tipo de situação, Sim. que é sempre difícil, que é sempre um suor diário. Exato. E aí entra a questão da resiliência, Uhum. do antifrágil, de entender o não como um ainda não, né? Então é aquele não até chegar um sim. Às vezes o sim pode vir por outro cliente, ou, né, enfim, mas eu sempre digo assim, às vezes é um dia difícil, não é uma vida difícil, Uhum. né? Então, às vezes, aquele dia não fechou, a conversa não fluiu como deveria, mas ainda a gente pode ah, eh, ir aperfeiçoando, e eu diria, aí é o treino, o fazer é o melhor professor, né? Sim. Assim, tu precisa sempre dar um primeiro passo, porque é ali que tu vai o errar, e o errar é a forma mais rápida de tu saber o jeito certo de fazer, porque daí tu já sabe que aquele não é um jeito bom, né? Mas tu só vai saber se tu tentar. E aí eu sempre falo assim, a gente tem que testar rápido e corrigir rápido. Uhum. Testou, não funcionou, corrige. Não ficar ali no, mas vamos mais uma vez, não, mas peraí, se eu tive 3 conversas difíceis e as 3 tiveram um arranca-rabo, um rompimento ou um estresse, talvez a forma que eu tô conduzindo não tá legal. Então vamos corrigir isso, né? Até porque não se tem mais muito tempo para esperar, arrumar. Não, agora vamos ver no próximo. Por isso que a correção tem que ser rápida, porque as pessoas não têm mais tempo, não querem ter tempo, ou, aliás, não se dão ao tempo de esperar. Elas querem uma solução rápida, assim como dentro da empresa, por exemplo, o colaborador, ele não quer viver nesse ambiente ruim, carregado, tóxico, né? Ele quer viver Uhum, bem. Então, por isso, ou o líder vai melhorar a forma como é conduzido, ou ele vai perder aquele colaborador que pode ser um dos melhores. exato. Então, tem que estar todo mundo bem alinhado ali, né? Hoje em dia, até se tu tiver no caminho certo, se tu ficar parado, tu vai ser atropelado, Ah, né? com certeza. Então, não adianta só estar com a boa intenção ou com a ideia de fazer. Se tu não né, Uhum. caminhar, tu vai ser atropelado Com também. certeza. Por tudo, né? É, Vai vir um caminhão e ó. Eu queria ir para um caminho um pouco diferente. tá. Como é que a gente lida com ou aliás, como tu vê, né, lidar com a autossabotagem e o perfeccionismo? Bom, os sabotadores, tá? E eles são mecanismos que eles fazem parte do ser humano, tá? A gente, ah, tipo, ele é um mecanismo que ele é feito para nos proteger quando a gente é pequeno. Então, é importante que a gente tenha eles. Só que eles deveriam de ter um botão que a gente desliga na adolescência, e esse botão não existe automático. Não posso dizer assim, poxa, cheguei na adolescência, desliga, não precisa mais desse mecanismo que me ajuda a me estruturar como pessoa. Então, claro, talvez a gente não consiga entrar aqui nessa explicação mais Uhum. profunda, mas ele funciona de uma forma com que eu, me constituindo como sujeito, eu consiga lidar na imaturidade emocional com algumas coisas. Então, ele é bom, tá? Uhum. Só que aí na vida adulta, se ele segue operando no modo automático, ele cria sabotagens, ele sabota, ele faz a gente perceber de forma equivocada, conduzir de forma equivocada. E a crítica é um dos sabotadores, né? Tu ser crítico contigo, com os outros e com as situações. São 3 níveis de crítica. E vamos lá, todo sentimento, toda emoção, todo movimento, eu sempre digo assim, o que diferencia eh, a um remédio para o veneno é a dose, Uhum. né. Então, assim como é nas nossas emoções e nos nossos sentimentos ou nos mecanismos da nossa psique. Então, a questão às vezes está na dose disso, tanto que a gente nunca vai eliminar o sabotador, não dá para dizer assim: "Vamos zerar ele da tua vida", isso não existe. A gente só não pode é ele operando livre, leve e solto, andando, né, dentro de nós e funcionando como bem quer. E isso o nível de consciência
de lucidez, de presença na escolha, trazendo o racional nos faz entender. E a perfeição, tá? Buscar, eu sempre digo que a perfeição ela é prima de primeiro grau da procrastinação, tá? Então, assim, elas andam juntas, porque quanto mais perfeito eu quero, mais longe isso tá de ser alcançável, mais eu empurro, né? E postergo, porque isso é inatingível, a perfeição. E aí a gente, de certa forma, a crítica né, de buscar esse perfeito, ele apenas afasta ainda mais aquilo que eu busco ou que eu quero. E até o que tu me pediu agora que eu me fugi. Não, eu perguntei sobre lidar com autossabotagem e Tá. perfeccionismo. Tá. Então, o que entra aqui talvez seria assim, primeiro entender que faz parte, vamos dizer que o erro, e aí talvez a nossa cultura, a nossa educação se baseou muito que a gente não pode errar, tá? Tipo, tu desenhou ali, não ficou bonito, ou não é, tipo, tu desenhou uma casa com umas asas, mas casa não tem asa, e aí tu já é criticado ou já é questionado na própria nossa educação, ou não pode errar. Então a gente é ceifado muitas vezes na nossa educação. E isso é muito forte. E a gente às vezes repete isso com os nossos filhos e a gente nem se dá conta. Mas não quer dizer que a gente possa permitir tudo, né? Então, de novo, eu sempre digo assim, qual é a dose disso? E é uma construção de como lidar, de novo, não tem um passe de mágica, não tem um remédio que ajude a eliminar, mas uma conversa muito próxima com a gente mesmo, assim, tá, mas eu sempre digo, brincar de advogado do diabo com a gente mesmo, tá? Assim, mas por que eu tô pensando assim? Mas por que isso aqui? E é pequenas ações, sabe? Tu vai tentando assim, poxa, gosto tudo de perfeito. E aí aquela coisa, gosto de tudo perfeito, nada acontece, porque nunca tá perfeito, então eu nunca tiro do papel. Aquelas pessoas de sucesso que a gente vê, e provavelmente você vai pedir assim, para pensar alguém que te inspira, ou que tu vê que assim, tem uma trajetória bacana, que quando tu crescer tu quer ser igual. Se tu pensar nessa pessoa, ela também teve medo, ela também teve angústia, ela também teve sabotadores, ela também achou que às vezes não ia conseguir. A diferença dela é que ela não parou, ela não desistiu, ela não deixou assim, vou começar ano que vem, ela fez. E aí, às vezes, assim, mas se eu fizer a ideia errado, e aí, vamos conversar com a gente mesmo. Se der errado, eu sempre digo, sempre tem como consertar. Alguma solução sempre tem. Com certeza. Tá? A única coisa que não tem solução é a morte. O resto, tudo tem solução. Ou o que a gente ainda não descobriu, pelo menos. Tá? Mas o resto sempre tem. E aí também a gente pode entender que se às vezes não tem solução, solucionado tá. Né? Então, às vezes, assim, se tem como consertar, solucionar, a gente vai solucionar. Se não tem, já tá, isso aí, já tá solucionado. resolvido. É isso aí, tá? Então, isso assim, não tem uma bala de prata. E eu digo que ali eu tenho um grande gargalo no desenvolvimento das pessoas, porque elas não querem passar pelo processo, porque ele vai exigir esforço. E aí eu vou trazer Bernardinho, que para mim é um exemplo assim de líder, também, de resiliência, de condução. Ele é muito firme, muito rígido. Também concordo. Mas ao mesmo tempo ele tem uma sensibilidade. E ele fala assim que todo processo de crescimento ele exige esforço, exposição, dedicação, autoconhecimento. É um processo interno muito grande para tu chegar lá. Tá? E aí vamos dizer assim, só que eu preciso me permitir e entender que se eu não começar agora, daqui a um ano a gente vai estar reclamando das mesmas coisas ou até mais. Então uma hora eu tenho que começar. E aí depois tu vai medir com a régua que é tua. Poxa, eu em meio ano, eu em mais meio ano. E aí tu vai começar a ver, as pessoas quando elas se permitem fazer um movimento, eu diria, não é um calvário eterno, né? Vai chegar, às vezes no primeiro momento parece assim que aquilo veio para atrapalhar valendo, assim, parece que, eu sempre digo, tu entrou numa casa bagunçada, quando tu começa a arrumar,
tu puxa as gavetas, parece que cada vez surge mais bagunça, tu nem imaginava. Só que se tu continuar, uma hora tu vai começar a ver porque aquelas gavetas começaram a ficar arrumadas, depois tu já vai para naquela outra parte, e aí de repente aquele quarto já tá arrumado, eu vou pro outro. Tu precisa começar. Sim. Eu começar sempre é o difícil, né? Porque quando tu imagina, depois que tu tá andando, vai, porque daí tu vê, esse aqui é um método legal que eu tenho de organização, funcionou. Então precisa iniciar. Por quê? Porque tu quer a perfeição, porque daí assim, poxa, eu não vou mais ir fazer isso porque não dá mais tempo, eu só tenho mais 20 minutos, senão eu já nem começo mais porque eu não vou. Mas começa, tá? Se tem 20 minutos, vamos fazer o que dá em 20. Mas aí tu já visualiza que não vai fazer o redondo perfeito, daí tu já não faz. E aí até o movimento surgir de novo, de tu te preparar para isso. E aí eu digo às vezes, não deu na agenda, tu te programou, já olha quando tu inclui de novo. Não tem problema, às vezes, não ter dado ali. A questão é que daí tu chuta o balde e diz, então não faço mais, assim, né, desanima. Desiste logo. Desiste, tá? E desistir geralmente é a opção mais fácil, né? E aí as pessoas que a gente se inspira, elas são pessoas que não desistiram. Com tá? certeza Elas não. passaram por tudo isso e continuam. Na verdade, ele é um processo. Depois que eu diria assim, de uma forma um pouco mais leve, tu não entra mais naquela intensidade de viver isso, né? Tu já consegue administrar de uma forma mais leve, mas elas não desistiram. Elas seguiram olhando o que funcionou e o que não funcionou, pega o que funciona, valida mais, o que não funcionou, corrige. Essa é a dinâmica da vida. Entre trancos e barrancos, eles chegaram onde estão, né? E é sobre isso. E aí começa a vir os retornos, se é financeiro, se é de reconhecimento, se é de autoridade, se é... Ele vem, ele é inevitável. Não tem, se tu realmente tiver de mente aberta, querer aprender a olhar e te permitir, não tem como. Eu não tenho alguém que eu acompanhei e eu não vi assim, nossa, fez de tudo e não conseguiu. Não existe. Não, eu também acredito que não. Tá. A gente é exemplo também, né? Fez de tudo e estamos onde chegamos por causa disso, né? Exato. Pelo trabalho que se fez, enfim, e por não ter desistido, nunca ter largado o limbo e deixar por isso mesmo. E como eu equilibro resultados, a saúde mental e a vida pessoal? Já que tu me disse que tu faz tantas coisas, como correr, como ser mãe da Lola, que adora um balão. Ai, todo mundo adora ver ela no balão, eu adoro. Eu só não faço mais porque o veterinário dela disse assim que se ela pular demais, ela pode se machucar, né? Então eu dou uma maneirada, mas é que ela olha o balão e ela que vem toda, né? Assim. Então... E como eu faço essa gestão? Eu não só como pessoa, mas como um líder, né? Agora considerando, porque querendo ou não, isso tudo é liderar, né? Bastante coisa. Liderar a si mesmo, exatamente. A sua vida. Eu sei que tu vai me dizer que não tem uma regra, né? Porque não. eu queria um segredo. Eu acho que todo mundo quer, todo mundo espera. Mas eu diria que esse é um movimento, talvez a gente fazer a gestão da saúde, da performance, né, ter qualidade de vida, ter resultado, ter uma boa saúde mental, é uma questão de escolha, tá? E assim, e de fazer a gestão de prioridades. Mas quando a gente faz uma gestão de prioridades, eu diria assim, para mim entra ter uma boa performance, ter uma boa saúde mental e física, ser uma ótima mãe, esposa e amiga, né? Então, tipo, tudo é prioridade. E eu, por muito tempo, eu busquei, assim, esse equilíbrio, né? De dar conta, né? De estar 100% em tudo. E chegou um momento que... primeiro que é impossível, né? Vamos dizer assim, algum lado a corda sempre rasga, né? E aí, o escolher, eu falo que poder ter clareza, assim, do porquê a minha escolha neste momento. Então, assim, né? E aí eu entro na palavra que é equalizar, né? Que é integralizar dentro da rotina da liderança, né? Aí, vamos dizer, liderança da minha vida, das minhas escolhas, o que naquele momento é importante e por que eu escolhi estar ali ou não estar lá
e como eu vou conduzir. Então, assim, tenho várias caixinhas na minha vida. Então, tem momentos que e eu fico, vamos dizer assim, é quase um BI da minha vida, assim, eu fico olhando aquelas caixinhas e dizendo assim, ah, em, em que momento eu vou, né, elevar o nível de entrega ao trabalho, em que momento como mãe, como esposa, como amiga, como mulher, enfim, como saúde. E aí essas caixinhas elas vão fazendo que nem as caixinhas são, que nem eu acho que ele está operando, ele vai estar lá, né? Então vai estar fazendo. Só que antes elas, né, eu tentava com que elas ficassem aqui e não digo que não dá, mas assim, eu não sei como, né, a forma como tu chega lá tentando fazer isso é muito difícil. O equalizar não quer dizer que seja mais fácil, mas ele te dá mais clareza da tua escolha, de dizer assim, poxa, talvez essa semana eu vou estar muito pouco com as minhas filhas e vai ter uma entrega de trabalho. Mas aí eu vou olhando o meu BI da semana, do mês, de uma projeção e dizendo assim, ok, talvez aqui vai ter um período mais intenso, vai ser menos aqui, eu já vou conversando com elas, entendendo, mostrando esse BI para elas também, do que é que está no meu sistema aqui funcionando, o porquê dessa escolha. Tem semanas que talvez eu olho e eu durma menos. Então, para mim, a questão na saúde, o dormir hoje é um gargalo que eu preciso melhorar. Eu sei a caixinha lá, né, vamos dizer assim, e eu sei da importância do sono. Então, esse é um que está no meu radar. E assim como teve um tempo que era alimentação, né, tinha um tempo que o exercício nem entrava. Hoje ele entra, hoje ele já virou um hábito. Então, mas aí de novo, eu me olho hoje. E eu digo que um dia me tornei a pessoa que eu mais temia. Tipo, eu tenho que negociar comigo para não fazer exercício. E eu não era assim. Qualquer pessoa que me conhece há mais tempo sabe que eu não era assim. E eu dizia, mas hoje virou um hábito, faz bem. Eu sinto os efeitos se eu não faço. Então, mas não sou né, aquela performista em exercício. Mas eu faço o que tem que ser feito. Não é que eu gosto de fazer, mas eu sei dos benefícios. É que nem escovar dente. Não é que a gente ama escovar dente, né? Mas quando tu não escova, tu até fica um meio dia sem escovar, mas agora tu emendar uma noite, tu já, né, Então tu escova, não é porque tu ama, ou porque, nossa, que motivação para escovar os dentes, mas tu sabe que faz bem, que tu te sente bem. É mais ou menos isso. E se torna um hábito que daí a gente faz isso tantas vezes no dia, né? Tu já nem, já tá incluso na rotina. Mas o equalizar, integrando os dados, e aí eu tenho que escolher. E talvez esse é o lado que eu diria assim, que a gente precisa conversar consigo mesmo. Dizer assim, não, eu vou estar menos aqui presente. Ou a janta com as amigas vai ter que ficar lá pro outro mês, né? Ou aqui eu não consegui, vamos dizer, fazer o exercício como eu gostaria, como era. Talvez aqui, esse momento com a equipe, eu não consegui estar tão presente como deveria. Mas agora, aí eu olho e eu digo assim, tá, mas peraí, eu não posso simplesmente agora, quando isso entra em prioridade, dizer que nunca vai ter tempo, é uma escolha minha. E aí eu falo que não mudar é escolher também. Se eu deixo as coisas, agora eu começo a dizer, não, mas comecei ajeitando tudo, não, tem caixinha que eu ainda tenho que equalizar ali. E tem outras que às vezes eu vou dizer, agora, né, tanto que teve um período da minha caixinha de profissão, que principalmente quando as meninas eram pequenas, que ela nunca deixou de existir, mas ela não tinha a intensidade que ela tem hoje. Porque a caixinha das meninas, elas eram bebês, elas estavam... Eu não abria muitos horários, eu trabalhava, eu atendia sábados, então quando eu comecei a atendia sábados até fim do dia, então eu tinha muita gente clinicamente em sábados e à noite. Eu bombava no consultório quando ninguém queria atender, né? Então, assim, até porque eu vim do comércio, eu estava acostumada a trabalhar em sábados. Eu sempre trabalhei até 6, 7 até chegar em casa. Então, para mim, o sábado era normal. Fui para psicologia, abri minha agenda de sábado. Só parei de atender quando a Laura nasceu. Porque aí eu entendi assim, poxa, se eu agora trabalhar de segunda a sábado, só tiver o domingo e ainda trabalhar de noite, eu chegava 10 horas, 9, 10 horas em casa, quando eu vou ver ela?
Aí eu terminei às 6, a minha hora, e sábados eu não atendia. Só que foi toda uma... Então, e aí, né, eu não conseguia mais participar de, sei lá, muitos movimentos e tudo, porque eu escolhi estar com elas. Eu abri mão de algumas coisas para ter outra. E são as escolhas. E isso eu diria que é o mais difícil. Eu preciso conversar, não dá para ter tudo. Cada escolha eu vou ter que renunciar a outra. E tá tudo bem. E aí não quer dizer que nunca mais. Talvez, agora eu vou retomando, vou fazendo movimentos, né? Desde que as meninas começaram a ficar maiorzinhas, eu fui fazendo movimentos que sim, aí às vezes eu não tô com elas por vários dias, e eu vou amarrando e conversando, e às vezes eu vou lá e dou uma baixa aqui, vou ficar, né, uns dias com elas. Vou estar mais noites em casas, também não vou preencher minha agenda todas as noites e todos os sábados de trabalho, eu vou equalizando. Mas elas agradecem. Um dia elas vão entender isso. Eu sei que agora parece assim, meu Deus, a gente... Não que se culpa, mas meio que pesa um pouco o fato por serem filhos, né? Mas eu vou te dizer, desde que eu lido mais tranquilo, eu vejo que elas lidam mais tranquilas. Exatamente. Mas elas, assim, entendem porque elas já sabem que vai ter o período que vai ter a dosagem de novo e tá tudo bem, né? Sim. Aí fica mais fácil, né? E aí o Vicente também já se acostumou com isso, que desde sempre... Foi aprendendo junto, né? E vai ter momentos que eu vejo que aí é ele, né? Às vezes ele tem os compromissos deles, aí eu seguro né? Então a gente vai se auxiliando nesse... Mas isso faz parte, né? De todo o crescimento familiar também. Agora, considerando isso, como é que a gente sabe, ou entende, né? Quais são os sinais de quando a gente está se esgotando? Não só nisso, acho que no modo geral. É difícil, né? Eu diria assim que talvez esse esgotamento, eu sempre digo que o primeiro movimento, assim, quando a coisa se torna pesada, eu sempre vou orientar primeiro a descansar, antes de tomar uma decisão, tá? Porque a gente não... Eu tenho um tripé que eu digo que a gente não pode responder quando está irritado, não pode prometer quando está feliz e não pode decidir quando está triste. Então, quando as coisas não estão bem, não é um bom momento para decidir. Então, antes, para saber assim, será que eu estou esgotado? Será que deu? Será que passou? A primeira coisa que eu diria assim, vamos dar um passo para trás. Não está legal, então não dá para seguir acelerando o carro na mesma velocidade. A gente precisa reduzir para enxergar melhor o caminho e ver. Tipo, quando a gente passa numa estrada a 100 por hora ou passa... A gente andava muito de bicicleta quando não tinha as meninas, né? É um projeto que a gente um dia quer retomar, mas era final de semana. Mas eu lembro que eu passava por estradas de bicicleta e eu via riachinhos, flores, que tipo, eu passava de cara e nunca tinha visto aquilo lá, né? E era assim, tipo, né? E aí, por quê? Porque tu passa rápido, não dá tempo de ver. E então, a minha orientação é que quando assim, como é que eu vou saber que decisão é a certa? Primeiro eu digo, tira o pé do acelerador, né? Não, mas eu tenho que continuar. Tá, mas tu tem que continuar, então se bater lá na frente e implodir, né? Daí eu digo assim, mas cadê o líder, né? Líder de si mesmo dizendo assim, mas peraí, vamos reduzir e vamos enxergar a estrada. Para daí conseguir respirar, daí é aquela coisa, dormir uma noite, tomar uma ducha, fazer algumas reflexões, algumas perguntas por dias ou, né, por semanas, olhando, revendo, olhando aquilo de uma forma diferente. E se nessa construção entender que vem se batendo que não dá mais, que não se consegue mais conectar um propósito, um significado ou algo que faça sentido, talvez chegue um momento de rever a estrada. Um caminho. É verdade. Então, não é um sei ponto, se eu respondi, né? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é um ponto mesmo, assim, de questão de rever várias coisas quando a gente vê que ou o resultado não tá mais legal, ou tu sente que a tua performance não tá legal. Então, eu acho que é um momento de também sentir se isso não é o esgotamento. Tipo, eu já tô no meu limite, eu acho que nem os meus resultados não são bons. Eu posso, às vezes, ver isso financeiramente. Não tô mais fechando cliente, as coisas não estão mais andando, sei lá, o cliente tá indo embora. Será que sou eu?
Ou será que é o mercado? Tem outro profissional na área que, sei lá, não se comparando, mas daqui a pouco a gente tem que olhar também quem está do nosso lado, quem segue fazendo as mesmas coisas. O que eles estão fazendo? Será que está sendo tão superior ao que eu faço? O que eu posso mudar, né? Enfim, são olhares que eu também sinto que pode mudar o jogo ali, na hora de tu se entender. E aí vamos dizer assim, nesse esgotamento, tipo, eu poder perceber assim, o que é que eu tô sentindo, assim, é comigo, é com o que eu faço, é com... porque às vezes eu preciso reacender, ou na verdade renascer, né, como a fênix, tipo, eu fazer o que eu faço, mas de um jeito diferente, e esse é um processo de mutação ou de transformação que às vezes é muito difícil, e aí eu acho que eu não vou conseguir, e aí eu vou murchando, eu vou perdendo o brilho, eu vou perdendo a vontade. Então esse é um processo que eu diria, em alguns momentos é muito importante buscar ajuda, tá? Porque às vezes esse processo sozinho, eu sempre digo, alguns já me dizem, mas não dá para fazer isso sozinho? Dá. Não quer dizer que todos consigam, e não quer dizer que não vá ser muito mais dolorido, porque às vezes tu vai tendo uma condução um pouco mais leve, mais rápida, tu não precisa sofrer tanto até entender tudo. E aí, às vezes, o olhar de fora é mais crítico de verdade, assim, com essa questão do que tu mesmo, porque tem essa questão da autossabotagem, inclusive em se criticar, né? Isso aí. Eu não sou tão ruim assim, eu não acho que eu não faça isso tão mal. Então tem isso também. Aí uma pessoa de fora vai dizer assim, não, é questão de ruim, eu acho que nós podemos corrigir as situações. Então o olhar de fora vai ser mais crítico. Vai ser menos dolorido e vai ser um pouco mais rápido também. Eu também acho que sim. Creio que seja um caminho meio menos buracado. É um investimento que, vamos dizer, me traz, além de agilidade, eu acho que me traz saúde, qualidade, né? Assim, me traz vida. Exatamente. E a vida vai passando e o tempo é a única coisa que a gente a gente não tem como recuperar. Então, assim, se paga rapidinho. Isso vai rápido. Se a gente não olhar e não parar, né? E o que tu vê hoje que é uma habilidade emocional de líder para se desenvolver? Que precisa se desenvolver. Eu diria que nas demandas de hoje, assim, a resiliência, porque eu vejo que tu tá à frente ou numa tomada de decisão é tu ter um baque, né, uma paulada a cada minuto, assim, porque o mundo tá muito dinâmico. Então, quando tu acha que tu alinhou teu time, só sei que nada sei. Aí vem cai ou aquela meteoro. pessoa que tá pronta vai sair da tua empresa. Aquele negócio que ia fechar teve uma situação econômica que não vai mais fechar. As contas estavam fechando até tu ter sei lá, uma questão econômica, ou enfim, eu vejo assim. Então, como líder, tu ter a capacidade de te realinhar de novo de forma rápida, na performance é muito importante, porque tu não perde tempo. Porque às vezes assim, poxa, vou para casa, vou chorar as pitangas, vou me encontrar com um amigo, vou, né, chorar as lamúrias. E aí o tempo, tu precisa... E às vezes assim, o cliente está ali, ele quer entrega, a pessoa não interessa se tu perdeu parte do teu time, se não sei o quê. Então assim, tem que ser rápido. E eu diria que hoje, no mundo dinâmico hoje, é a resiliência, a capacidade de se reerguer rapidamente. E esse dinamismo vai só aumentar, né? Se seguirmos em toda essa tecnologia aí, vai ser sempre daqui para mais. Muito. Então, eu acho que esse é um preparo muito importante. Então, vale aí como dica. Que é esse preparo emocional. E a resiliência, ela requer um treino consciente muito grande. Com certeza, eu acredito. Tu pode aprender apanhando na vida? Pode, mas às vezes, assim, se tu não trabalhar conscientemente, às vezes tu fica apanhando e tu não aprende com ela, né? Então, assim,
Tu acaba num modo automático de repetição do teu funcionamento. Então, e às vezes, sendo um sabotador vítima, um esquivo que, né, dias melhores virão, ou não foi bem assim, não olhando a realidade como ela é. Então, nesse movimento, né, vamos dizer, tem várias habilidades importantes, tá? É difícil escolher uma, mas assim, olhando, eu pensei assim agora nas demandas que eu acompanho, o que eu vejo é assim, alinhou uma, vem outra, né? Eles dizem, quando eu vou chegar no momento que... Não vai chegar, né? Respira, Mas tudo bem. Mas bem provável que hoje não chega. E entende que tu nunca chega lá, isso é cansativo. Sim, com certeza. E aí a resiliência vai te ajudar nisso, entender que esse é o jogo. Esse é o processo, esse é o jogo, é isso aí, é o processo que tu vai ter que passar. Mas é difícil se tu parar pra pensar, avaliar. Poxa, eu tô ali, amanhã vai ser incrível, cai aquele paraquedas lá, o pessoal já tem até medo de dizer assim, nossa, eu acho que agora parece que vai, né? Ninguém mais fala. Já tá todo mundo com, tipo, transtorno, né, pós-trauma, assim, de tipo, né, o que vem? Já se olhando alguma coisa. Já entra o outro sabotador, que é não vigilante, eu não consigo relaxar, né, porque vai vir... Já bem que tu espera, né? Não, se tá tudo certo, alguma coisa vem. Eu Eu já escutei isso. Já escutei isso de alguma empresa. Não, quando tá tudo bem, vai vir. Tá muito calmo isso aqui. Alguma coisa vai vir. Exato. Parece que tu chama, né? Joga uma energia lá pra vir esse negócio. Chama mesmo. Lu, como uma psicologia de alta performance pode transformar não só o pessoal, mas também uma equipe e os resultados da empresa? É que quando a gente vai olhar a psicologia, ou que é olhar as habilidades, ou olhar para os sentimentos, olhar para o emocional, ou para a mente, a gente pega a ferramenta mais poderosa para fazer acontecer, que é a nossa mente. Né? Então, assim, o que a gente acredita, o resto alcança. Né? O nosso corpo alcança, as coisas acontecem. Então, direcionar, porque assim, os dois únicos órgãos no corpo humano que a gente coordena é o cérebro e o pulmão. Né? O restante pode tentar controlar tua bexiga, teu estômago, tu não controla eles, né? Vou dizer agora, coração bate mais rápido, tu não controla, tá? Só que a mente, né, o nosso cérebro e o nosso pulmão, a gente controla. A gente pode dizer assim, para de pensar nisso. Às vezes, mas eu não consigo parar de pensar. Mas se tu der o comando e fizer tu vai parar de pensar. Ou, eu vou dizer assim, não pensa numa flor vermelha agora. Não olha, não existe essa flor vermelha. E tu, querendo ou não, tu vai começar a imaginar a flor vermelha, porque eu tô te induzindo, né, ao que fazer ou deixar de fazer. Então, a nossa mente, ela é muito poderosa. E aí, vamos dizer assim, é uma ferramenta que eu diria, não no sentido tóxico, mas o poder, ele sempre pode ser usado para o lado positivo e para o lado tóxico, tá? Mas olhando no sentido de performance, de crescimento, ele é uma ferramenta, né, que a gente tem, não precisa... Tu não precisa baixar um sistema, tu não precisa, né? É apenas tu conseguir conduzir e auxiliar ela no entendimento. Então, tu trabalhar a mentalidade do teu time é tu trabalhar, consequentemente, os resultados. Porque se eles entenderem que, se eles quiserem, as coisas vão acontecer, e eles se comprometerem com isso, não tem outro efeito a não ser o resultado. Então, hoje, no momento atual, é assim que a gente diz até então, a gente dizia que a máquina nunca chegaria ao alcance do cérebro. Ela chegou, ela passou já. Ela é muito mais potente que o cérebro humano. E até pouco tempo atrás se dizia que a coisa mais potente era o cérebro humano. Então, se agora a máquina chegou, o que vai nos fazer conectar é a sensibilidade com as pessoas. E aqui a sensibilidade não é no sentido de sensível, romântico, mas da conexão
de pessoa para pessoa, Uhum. e com isso fortalecer elas a, vamos dizer assim, a por que fazer melhor, a por que ter um diferencial no CPF que impacta no CNPJ. Uhum. Diferente em qual CNPJ elas estiverem, né? Pessoas melhores, né, vão fazer empresas melhores. Com certeza. E aí a psicologia, como, né, o estudo da mente, como ela traz, ela tem, eu diria assim, que é a profissão que está mais embasada, né, a trabalhar nisso, amarrada com, né, com outros conhecimentos, mas assim, ela vai auxiliar nesse olhar. Só que aí, quando a gente olha para a mente, a gente olha um contexto de história, de crenças, de vivências, de habilidades, e aí a gente vai auxiliando a desenvolver isso nesse processo, na execução para que chegue lá. Então precisa trabalhar bastante. Não trabalhar no trabalhar literal. Trabalhar em si, no grupo, em casa, porque tudo isso, agora falando também de um CPF bom leva a um CNPJ bom, eu preciso fazer um trabalho muito grande, um movimento grande para mim, dentro da minha casa, dentro da minha empresa, com a minha equipe. É que aí a gente olha para a sociedade olhando governança, educação, e a gente tem sistemas falhos em todos os Com pontos. certeza. Tá? Então, desde famílias desestruturadas, um olhar que aí, mas eu diria que de certa forma é cômodo manter assim. Uhum. Tá? É melhor que não pensem e que não entendam muito. Uhum. Né? Então, enfim, não é nenhuma questão, é uma questão cultural, histórica, né? Perpassa da gente olhar e poder trazer um pouco mais de fazer essas mentes pensarem, vamos dizer assim, vão gerar talvez movimentos que a gente não, né, talvez como sociedade a gente não queira que traga todo esse protagonismo, porque algumas coisas vão ter que ser revistas, né? E aí mora o medo de um monte de gente. E aí é melhor não deixar sem pensar. Mas é bem assim. Mas é bem assim. É bem assim. É o que os grandes que pensam, né, dessa forma, mas é onde nós estamos. A gente está se encaminhando para o finalmente, e eu escrevi uma pergunta por último, aqui à mão, literalmente, porque quando eu estava lá lendo aqui, eu pensei, isso é uma coisa que eu quero que tu nos diga. Uma única dica, hoje, para quem quer alcançar uma alta performance sem se perder no caminho. O que tu diria? Então não era para ser tão profunda, mas é que tu pode lidar com mais que uma, então. Para eu não perder, me repete a pergunta. Para não se perder no caminho, por exemplo, Tá. o que eu tenho que fazer hoje que eu não vou estar, meu Deus, não sei para que lado eu vou. Olha, para alcançar alta performance, e aí eu gosto assim de reforçar que a questão da alta performance é a nossa melhor performance, tá? De novo, não é, eu sempre falo que é comparando com a gente mesmo, eu ancoro a régua em alguns momentos em ombros de pessoas que me inspiram, podendo, né, assim, traçar esse movimento. Mas a alta performance, ela não deve ser um movimento, porque às vezes a alta performance, ela induz para um movimento desgastante, porque tem que ser tudo muito bem entregue, e aí não, tá? É a melhor performance dentro da minha régua e do meu crescimento. Então, é uma alta performance na minha condução. Para eu não me perder no caminho, eu vou dizer que para mim, hoje, a minha dica, minha orientação que eu venho conversando muito, é que eu falo que eu tenho o meu trevo de 4 folhas. E eu diria que eu acho que esse é um trevo, uma orientação que eu acho que vale a pena olhar. Assim, eu sempre usei muito o emoji do trevo de 4 folhas, sempre gostei. Mas eu nunca acreditei, não, mas assim, nunca foi a questão da sorte, assim, né, tipo, eu sempre entendi que muito do que a gente conquista e tem
é por nós, né? É a autorresponsabilidade. Até que um dia eu entendi por que é o trevo de 4 folhas, né? Então, assim, que uma folhinha delas é que a gente nunca pode se deixar de olhar para onde a gente quer ir, né? Então, para a gente não se desviar da rota, né? Então, olha sempre para frente, olha para, né, porque tu quer. Às vezes aqui não está dando certo, não te desvia, porque às vezes a gente acaba se perdendo em meio aos obstáculos, né? A gente não pode, eu sempre digo, não dá para tirar os obstáculos do caminho, ele é o caminho, e às vezes ele vai ter uns buracos feios e a gente vai ter que passar. Então, olhar para frente para não se desviar da rota. A gente também nunca deve deixar de olhar para trás, para não se esquecer de onde a gente veio. Então, os nossos valores, as nossas origens, questões importantes que precisam estar junto com a gente, tá? Então, porque às vezes assim, eu olho para frente e ignoro e até desmereço o que eu vivi, aprendi, já vivi tudo. Então, não pode. Então, tem que olhar para trás em alguns momentos para reconhecer de onde veio e valorizar isso. Mas a gente também precisa olhar para o lado e ver com quem, né? Quem está conosco neste movimento. E eu diria assim que não adianta chegar lá se tu não tiver o com quem, não adianta fazer movimentos se essas pessoas não estiverem contigo. E essas pessoas, às vezes, podem ser as pessoas que trabalham contigo, a tua família. Eu tive, né, na época, assim, o Joel J foi um que instigou muito para mim a ir morar em São Paulo. Ele dizia assim, aqui eu vou ter um limite. Eu entendo o que ele quis dizer. E sim, esse limite ele existe. Mas para mim o com quem pesa muito. Não adianta eu ir para lá e talvez a minha família até vá comigo, mas talvez elas não estejam tão felizes ou não seja, ou eu tenho que me afastar de todo, né? Então eu quero chegar lá, mas eu quero chegar lá com o com quem junto, né? E aí talvez, né? E o último é o que eu digo que a gente também nunca pode parar de olhar para cima, que é entender que sempre tem uma luz mais forte, tem né, eu acredito muito né, no Espírito Santo e né, nos dons da sabedoria, assim, de alguns momentos essa lucidez ela tem que vir de cima, que às vezes quando a gente não tem mais as respostas, a gente precisa olhar para cima que algum sinal vem. Então, minha dica é olhar para os 4 lados, em alguns momentos da nossa vida, assim, não perder essa rota para chegar lá na performance. Baita dica, hein? Então, Baita dica, eu acho que a gente vai ter bastante trabalho, aí tem que pensar em todos esses detalhes, né? Porque às vezes a gente pensa em uma alta performance só por ser uma alta performance, só porque eu quero ser reconhecido, ou porque eu quero que as pessoas me vejam, ou que eu tenha um nome, sei lá, grande no mercado, mas eu não tenho esse olhar em redor, né? De todas essas situações, eu também não tenho fé em nada, eu também não penso em quem tá comigo, não importa, assim como tu deste o exemplo de São Paulo, eu acho que é por aí, porque poderia tu ir levar todo mundo e talvez não estariam caminhando da mesma forma do teu lado como hoje porque lá não é a cidade natal, não tem o resto da família junto, não tem os amigos. e aí são escolhas, né? Sim, claro, são escolhas, sim. Mas teria que ser alguma coisa assim, não é uma escolha só tua. Exato. Tem que vir de todos, né? E aí é onde mora muitas situações, porque hoje o teu marido tem estabilidade aqui, tem empresa, tem todo um caminho. As tuas filhas, imagina, né? Tem amigos. Abriria a mão, né? Enfim. Cara, elas são pequenas. Um dia isso para elas seria: mãe, que bom que tu fez isso, porque hoje talvez eu estou num outro lugar por causa disso. Mas existem muito mais coisas em redor de que não sejam só os filhos, né? Exato. Aí tem a Lola, que onde é que ela ia brincar de balão? A Lola, a Lola seria... Onde é que tu ia botar ela lá brincar de balão, gente? Seria um desafio, ela ia ter que pular, acho, no apartamento mesmo. Pois é, porque lá é tudo pra cima. Mas, enfim, mas, assim, eu acho que esse trevo de 4 folhas, ele, para mim, como psicóloga, como profissional da saúde, ele vem... algo que eu falo muito com os meus mentorados. Eu quero que chegue lá com resultados, que performance, com crescimento, mas eu quero que chegue lá bem. Então, um movimento que eu não vou... não é só números. Eu não negligencio os números, né? Mas é chegar
vamos dizer assim, o crescimento, ele precisa acontecer, mas ele precisa acontecer a pessoa chegando bem lá. Então, chegando bem né, porque eu diria assim, quando a gente vai entender um pouco da história de vida, a maioria né, a morte é um dia que vale a pena se viver, é um livro, quando ela vai perguntar o que é que, se eles pudessem voltar para trás, não são os números, não é o dinheiro. Então, eu entendo que a gente precisa ter uma integralidade maior, né, nessa performance. E eu trabalho em cima disso, assim. Vamos lá, a gente quer conquistar X viagens, X crescimento, vamos trabalhar para isso. Talvez a gente leve 2 anos em vez de 1, mas nós vamos chegar nos 2 anos bem, e não chegar em 1 ou em meio ano, né, sem família, tudo desestruturado, com a saúde arrebentada, né? E talvez desistindo, né? E talvez desistindo. Que pode acontecer, e que é o que a gente vem falando aqui durante esse tempo inteiro, que é não desistir. Exato. Então, tu não vai querer que teus mentorados desistam. Então, leva os trevos de 4 folhas, todos os encontros de vocês, larga na mesa e diz, ó, se baseie nisso aqui. Exato, isso aí. Porque senão a caminhada é dura. Verdade, verdade. Lu, eu te agradeço muito por dividir a mesa comigo aqui, compartilhar tanto conhecimento. Eu gosto muito do teu trabalho, tu sabe disso, eu sempre falo. E dividir isso com mais pessoas, quanto mais a gente pode explanar e melhor, né? E transformar a vida de muitos aí que com certeza estão talvez iniciando no empreendedorismo. Outros não sabem se é isso que querem. Então, escutar algumas palavras e saber dessa história e dessa caminhada vai ser muito importante. Eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui tendo uma conversa tão rica contigo, Ju. Muito obrigada. Então era isso, esse foi mais um episódio do Impulso Talks. Agradeço muito pela parceria de vocês aqui. A gente falou muito aqui sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre autossabotagem, sobre alta performance, né? E como diz a Maria Lúcia, essa alta performance é com a gente mesmo. Então espero que tu leve daqui muitas informações e muitos insights e que a gente se encontra no próximo episódio.